Destino no amor. Essa pessoa foi escolhida por Deus para você. Já sentiu como se houvesse alguém no mundo que você ainda não conhece completamente? Ou talvez conheça, mas que parece estar em sintonia com o seu coração de uma forma inexplicável? Não é carência, não é fantasia. É algo mais profundo, quase espiritual, como se fosse uma lembrança do que ainda não aconteceu. Como se a sua alma estivesse sussurrando que há um destino selado esperando para se cumprir. Tudo o que existe no plano físico já foi concebido antes na imaginação. E que aquilo que você deseja com verdadeira intensidade já está em rota para acontecer, se você permanecer na frequência da certeza. E quando falamos de amor, esse princípio se torna ainda mais poderoso. Porque o amor verdadeiro, aquele escolhido por Deus, não nasce apenas do encontro entre dois corpos, mas da união de duas consciências que se reconhecem antes mesmo de se verem. Talvez você esteja atravessando dias de silêncio. Talvez olhe para o céu se perguntando se Deus ainda lembra do desejo que existe no seu peito. Talvez tenha sido ferido, traído ou esquecido por quem prometeu ficar. Mas o coração que foi ferido também é o coração que pode ser curado. E no plano divino, Deus não apenas repara o que foi quebrado, Ele transforma, Ele eleva, Ele substitui o que era frágil por algo eterno. Ele escolhe alguém que não vai apenas te querer, mas vai te reconhecer. Essa história que você está prestes a viver já foi escrita. Deus conhece os caminhos que você ainda vai trilhar. E mesmo nos desvios, mesmo nas demoras, mesmo nos desertos, a pessoa certa continua sendo preparada. E você também. Pode ser que essa pessoa ainda não tenha chegado. Ou talvez já esteja em sua vida, disfarçada de amizade, de distância, de coincidência. Mas há sinais, há presságios, há aquela sensação de paz que invade quando você menos espera e sussurra. Algo está se aproximando. Não ignore esses sinais. Você não foi esquecido. Deus não se atrasou. O amor que é seu, com todas as suas bênçãos e promessas, já foi ativado no invisível. E enquanto você continua caminhando, amadurecendo, se curando e se fortalecendo, do outro lado alguém está sendo lapidado para te encontrar. E o encontro não será comum. Será como dois mundos se encaixando com perfeição. Como se o tempo todo o universo estivesse conspirando para que vocês se cruzassem, no tempo exato. Essa pessoa foi escolhida por Deus para você. E quando ela chegar, você não vai precisar lutar para ser visto, nem mendigar afeto, nem esconder quem você é. Porque o amor verdadeiro não exige que você se diminua, mas que você floresça. E ao lado dessa pessoa, você será solo fértil e também raiz. Você vai perceber que todo não que doeu no passado foi, na verdade, uma direção divina. Que cada espera foi proteção. E que a solidão, por mais dolorosa que tenha sido, foi o terreno onde Deus cavou espaço para plantar um amor que não tem comparação. Você não está esperando por qualquer pessoa. Está esperando por uma promessa. E promessas de Deus não falham. Elas florescem no tempo certo. E o tempo certo está se aproximando. O amor que é seu não está perdido. Ele já existe. E mais do que isso, ele está em movimento, sendo conduzido pelo próprio céu até o momento exato do encontro. Isso não é romantismo exagerado, nem uma promessa vazia. É uma verdade espiritual. Tudo o que vemos no mundo físico é apenas uma sombra do que já foi formado na mente criativa e divina. Isso significa que antes de qualquer realidade se manifestar, ela já vive no invisível, alimentada pelas suas crenças, pelas suas imagens internas e pela fé que você nutre mesmo nos dias mais silenciosos. E quando se trata de amor, essa lei atua de forma ainda mais sensível. Você não precisa correr atrás do amor como quem busca algo escasso. O verdadeiro amor não é uma loteria, nem um prêmio que só os sortudos recebem. O verdadeiro amor é um reconhecimento de alma. Ele não vem quando você se desespera. Ele vem quando você se alinha. E essa é a chave.
Alinhar o coração com a certeza de que o que é seu já está a caminho. Talvez você esteja se perguntando por que ainda não aconteceu. Por que tantos encontros errados? Por que tanta espera? Mas não existe demora no tempo de Deus. Existe preparação. Existe o tempo exato em que dois destinos se encontram quando ambos estão prontos para se reconhecer, e não apenas para se ter. Às vezes, é preciso que a vida te leve por caminhos tortos, só para te tirar de lugares em que você se acomodaria com menos do que merece. Às vezes, Deus permite o vazio para que você aprenda a se preencher com algo que não dependa de ninguém. E no momento em que sua alma estiver madura o bastante para amar sem se perder, Ele libera o encontro. A pessoa que foi escolhida para você também está passando por processos. Também está sendo moldada, quebrada e refeita. Deus não une apenas dois corpos. Ele une duas histórias que, mesmo distantes, estão sendo escritas com a mesma tinta da promessa. E quando chegar a hora, tudo vai se encaixar. E talvez, só talvez, você precise parar de olhar para fora e começar a enxergar dentro. Porque o amor não começa no outro, começa em você. Começa quando você decide que não vai mais aceitar metades. Quando você para de se conformar com o quase. Quando você entende que o que é seu não exige luta, manipulação ou dor, exige fé e posição. Assuma o sentimento do desejo realizado. Em outras palavras, sinta agora como se já estivesse vivendo esse amor. Imagine com clareza. Sinta a paz de estar ao lado dessa pessoa. Sinta o toque, o olhar, a conversa silenciosa entre as almas. Viva isso por dentro, porque ao viver por dentro, você ativa as forças que movem o mundo por fora. Você não precisa saber o como. O universo se encarrega disso. Seu papel é assumir que esse amor já está reservado, que ele é real, que ele te reconhece, e que onde quer que esteja, ele também está sonhando com você. A alma que te ama já existe, e ela está se aproximando. Em alguns momentos da vida, tudo parece silêncio. O céu parece mudo, o coração parece vazio, e a alma, cansada. E é fácil, nesses instantes, pensar que Deus se esqueceu de você. Que o amor que tanto deseja não virá. Que talvez você tenha pedido demais, sonhado demais, sentido demais. Mas o que você chama de esquecimento, Deus chama de separação divina. Porque enquanto muitos correm atrás de amores rasos e se afogam em promessas que não se cumprem, você está sendo preparado para algo que não será provisório. Algo que não será construído em cima da carência ou da pressa, mas em cima da fé, da cura e da revelação. Esse amor não chega pela metade. Ele chega inteiro. Ele chega com propósito. E por isso, exige que você também esteja inteiro. Cada experiência externa é um reflexo do nosso mundo interior. E quando você passa a acreditar que merece um amor diferente, um amor verdadeiro, o universo se organiza para materializar isso. Mas antes, ele vai te afastar de tudo que se parece com o velho. Vai desconstruir o que não sustenta mais a sua nova frequência. E às vezes, isso dói. Dói quando pessoas se vão. Quando vínculos se rompem. Quando você sente que está sozinho demais para ainda acreditar no amor. Mas e se essa solidão fosse justamente o espaço que Deus precisava para te reposicionar? E se o vazio fosse, na verdade, o chão limpo onde Ele está prestes a plantar algo eterno? Você não foi esquecido. Você foi separado, escolhido, protegido. O amor que Deus reservou para você não está em qualquer esquina. E por isso, nem todos os caminhos te levarão até Ele. Só os caminhos certos. Só aqueles que você percorre mesmo quando não entende, mas confia. E nesse lugar, o reencontro com sua promessa se torna inevitável. Às vezes, o que parece uma perda é apenas uma libertação. Deus tira você de onde a sua alma se apagava para te entregar onde ela vai brilhar. Ele tira você de mãos erradas para te colocar nas mãos certas. Ele fecha portas que você insistia em bater, porque sabia que atrás delas não havia vida, só repetição.
E quando tudo parecer parado, lembre-se, o invisível nunca está. O invisível trabalha em silêncio, move, reposiciona, prepara. Essa pessoa que foi escolhida para você também está sendo separada. Talvez esteja deixando algo para trás. Talvez esteja encerrando ciclos. Talvez, como você, esteja se perguntando por que nada dá certo, ainda sem saber que Deus está apenas limpando o caminho para que o destino se revele. Você não é plano de reserva de ninguém. Você não foi criado para viver metades. Você foi desenhado por Deus para viver o que é inteiro. E isso inclui o amor. Aquele que Ele já viu acontecendo. Aquele que Ele escreveu antes mesmo de você entender o que era amar. A sua história não acabou. Ela está apenas se alinhando ao céu. Existe um tipo de amor que não se explica, se sente. Um amor que atravessa o tempo, a distância e até o silêncio. Não se trata de palavras bonitas, nem de promessas vazias. É algo que pulsa no invisível, que vibra além da lógica e que te reconhece, mesmo antes de chegar perto. Esse é o amor que Deus escolheu para você. Muitos vivem relacionamentos baseados na aparência, nas conveniências ou na pressa de não estarem sozinhos. Mas o amor que vem de Deus não se encaixa em padrões terrenos. Ele reconhece a sua alma antes de admirar o seu rosto. Ele te enxerga por dentro. Ele ama aquilo que nem você entende completamente em si mesmo. Tudo aquilo que você mantém com intensidade em sua imaginação, no plano invisível, começa a se formar como uma realidade que virá. E o verdadeiro amor começa assim, como uma imagem sagrada, um sentimento silencioso, uma certeza que cresce dentro do peito até se tornar presença. Você já sentiu isso? Já sentiu que mesmo sozinho há alguém que vibra na mesma frequência que você? Que enquanto você sonha, essa pessoa também está sonhando? Que enquanto você se cura, ela também está se libertando de suas dores? Pois é assim que o céu une dois destinos, pelo espírito antes da matéria, pelo invisível antes do encontro. Talvez você ainda não tenha reconhecido quem é essa pessoa, ou talvez já tenha cruzado por ela e, por medo, tenha se afastado. O amor divinamente preparado não chega para bagunçar, ele chega para alinhar. Mas às vezes, mesmo o que é divino precisa ser revelado aos poucos, para que o coração esteja pronto para receber. Esse amor que está vindo não vai exigir que você se esconda, se silencie ou se perca. Ele vai te ver exatamente como você é e vai te amar por isso. Porque ele não te procura para preencher um vazio, mas para transbordar com você. E nesse transbordamento, não haverá jogos nem incertezas, nem aquela angústia de se sentir sempre à beira de um fim. Haverá paz, haverá reciprocidade, haverá verdade. E o toque, o toque, será apenas uma extensão do reconhecimento profundo de alma. Porque quando duas almas se reencontram, o corpo apenas celebra o que já foi selado no espírito. Você não precisa mudar para ser amado por essa pessoa. Precisa apenas continuar sendo fiel à sua essência. Porque foi ela que Deus considerou quando escreveu essa história. Foi por ela que Ele escolheu alguém que também escolheu evoluir. E quando esse amor chegar, você vai entender por que tudo antes foi tão confuso. Porque o verdadeiro amor não confunde. Ele confirma. Ele ilumina. Ele constrói. E acima de tudo, ele honra a promessa que Deus plantou no seu coração. O amor que é seu está vindo, e ele vai te reconhecer como lar. Você já teve a sensação de que nada está se movendo? Como se sua vida amorosa estivesse travada em um tempo que não avança, onde os dias passam e tudo parece igual. O telefone não toca, o coração não vibra, e a esperança começa a escorrer pelos dedos como areia fina. Mas existe um segredo que o invisível carrega. Quando tudo parece parado, é porque o céu está trabalhando em silêncio. O mundo externo é apenas um espelho das nossas crenças mais íntimas. E quando você decide acreditar que o amor que deseja já é seu, mesmo sem vê-lo ainda,
Você começa a realinhar sua realidade com aquilo que foi prometido. O tempo da espera nem sempre é um tempo de ausência. Às vezes, é um tempo de preparação. Deus não se esqueceu de você. Ele apenas está alinhando todos os detalhes para que o encontro aconteça no momento certo, do jeito certo, com a pessoa certa. E essa pessoa, acredite, também está sendo conduzida. Ela pode estar agora mesmo encerrando um ciclo, curando uma ferida, aprendendo a reconhecer o próprio valor, porque quando ela te encontrar, precisará estar inteira, do mesmo jeito que você. E nesse tempo em que você acha que nada acontece, coisas estão sendo movidas nos bastidores da fé. Portas estão sendo abertas, pessoas estão sendo afastadas, caminhos estão sendo cruzados para que o ponto de encontro de vocês dois seja inevitável. Você não precisa correr atrás da resposta. Precisa se tornar a resposta. E quando isso acontecer, quando você estiver firme em si, com o coração limpo e olhos de quem já viu o milagre por dentro, a promessa de Deus virá ao seu encontro. Porque a fé não se trata de esperar parado, mas de caminhar mesmo quando não há sinais visíveis. O destino no amor não falha. Ele pode atrasar aos nossos olhos humanos, mas nunca se perde. O que é seu por promessa divina sempre encontra um jeito de chegar. Pode vir num reencontro inesperado. Pode vir num olhar novo. Pode vir através de um acontecimento que você jamais esperaria. Mas virá. E quando acontecer, tudo o que antes parecia parado fará sentido. Porque você vai entender que o céu sempre esteve escrevendo, mesmo quando você não ouvia o som da caneta. A sua alma já conhece essa história. Ela foi escrita antes de você nascer. E cada página está sendo virada com exatidão, com propósito e com graça. Nada do que foi feito por Deus será perdido. O silêncio não é rejeição, é alinhamento. A espera não é castigo, é proteção. E o tempo não está te atrasando, está apenas guardando o momento exato em que a promessa deixará de ser fé para se tornar realidade. Existe algo profundo dentro de você que sabe. Não é um pensamento nem uma lógica. É uma certeza que vem da alma. O tipo de certeza que não grita, mas sussurra. Ela diz: você já encontrou. Mesmo que os olhos ainda não tenham enxergado. Mesmo que a vida ainda não tenha mostrado um nome, um rosto, um momento. O coração reconhece antes da mente entender. A imaginação é a linguagem de Deus em nós. E quando você começa a imaginar, não como quem sonha, mas como quem crê, você toca a realidade invisível que está prestes a se manifestar. O amor que Deus preparou para você não é uma ilusão distante, é uma realidade em construção. Você sente isso porque sua alma está conectada com a promessa. Pode parecer que ainda falta muito, mas a conexão já começou. Talvez o outro lado também esteja sentindo algo inexplicável. Um vazio sem forma, uma saudade sem motivo, uma vontade de mudar o caminho. É assim que as almas se chamam, mesmo à distância. Porque quando algo é espiritual, o tempo e o espaço não impedem o reencontro. E se você sente que já está amando sem saber quem é, talvez esteja amando uma lembrança de outra existência, uma memória sagrada que atravessou as eras e agora desperta em você como um pressentimento. Deus escreveu a história com antecedência. E agora, o livro está sendo aberto. Mesmo nos dias em que o silêncio parece dominar, algo se move por trás das cortinas da vida. Essa pessoa sente ecos do seu chamado, ainda que inconscientemente. E quando os caminhos finalmente se cruzarem, não será preciso explicações, porque corações preparados por Deus não precisam de apresentações longas, basta um olhar. A sensação de familiaridade será tão intensa que parecerá que vocês se conhecem há séculos. E talvez conheçam mesmo. Porque quando Deus une duas almas, Ele sela com propósitos eternos. E o amor verdadeiro carrega essa marca. Ele reconhece antes de encontrar, acredita antes de ver, ama antes de tocar.
Não duvide do que você sente. Não ignore os sinais que o Espírito entrega em forma de sensações, sonhos, sincronicidades e intuições. O coração que confia já está vivendo o milagre, e é isso que atrai o reencontro. A fé vê o invisível, e o invisível é onde as histórias mais lindas estão sendo escritas agora mesmo. Há um momento sagrado que não pode ser apressado. Ele não vem quando queremos, vem quando estamos prontos. O sentimento é o segredo, e o segredo se revela quando o tempo interior se alinha ao tempo divino. É nesse instante, entre o silêncio e o reconhecimento, que tudo faz sentido. Você pode ter caminhado por vales de solidão, acreditando que o amor estava distante demais, ou que o que viveu no passado era tudo o que havia. Mas Deus nunca escreve uma história incompleta. O que parecia ponto final era apenas uma pausa no roteiro. A alma que foi feita para caminhar ao seu lado também passou por desertos. Mas o céu tem pontes invisíveis, e quando chega a hora, o universo inteiro conspira para o reencontro. Talvez os caminhos tenham sido diferentes. Talvez as escolhas tenham separado por um tempo aquilo que já era unido no plano espiritual. Mas Deus não perde o controle do que Ele mesmo desenhou. Ele permite a espera para fortalecer, permite a ausência para despertar, permite o vazio para ensinar a plenitude. Quando a promessa finalmente se revela, ela não vem com dúvida, vem com confirmação, com paz, com alívio, com a certeza de que tudo o que doeu agora faz parte da beleza da chegada. E então você entende, os nãos foram livramentos, os atrasos foram treinamentos, as lágrimas foram sementes. O amor que vem de Deus não carrega peso, medo ou confusão. Ele traz luz nos olhos, leveza na alma, vontade de ficar. E você percebe que nunca foi sobre encontrar alguém perfeito. Foi sobre ser moldado para reconhecer quem é compatível com o seu propósito eterno. Quando o tempo de Deus chega, tudo em você sorri. E não é porque a espera foi fácil, mas porque o milagre é maior que a dor. A pessoa que está chegando já foi confirmada no céu. E quando os olhos se cruzarem, a alma vai sussurrar: agora sim. Essa é a beleza do destino no amor. Ele vem quando já não há mais máscaras, nem jogos, nem dúvidas. Só fé, verdade e entrega. Porque quem foi escolhido por Deus para você, também carregará no peito a mesma saudade que você sentiu, mesmo sem saber de quem era. A conexão é divina. O tempo é perfeito e o amor é eterno. Há uma beleza que não se revela na aparência, mas na essência. Uma força que não se mede pelo que o mundo vê, mas pelo que o céu reconhece. Quando você se posiciona em sua verdade, quando escolhe viver com coragem, fé e dignidade, algo muda ao seu redor. E essa mudança não passa despercebida no plano espiritual. O mundo externo é um reflexo do estado interno. E é por isso que, quando você começa a se enxergar como Deus te vê, digno, completo, amado, o universo responde a essa imagem com manifestações surpreendentes. É como se o céu dissesse: agora sim, você está pronto para receber o que sempre foi seu. Você se torna irresistível quando não aceita menos do que merece, quando não se acomoda com migalhas emocionais, quando não espera ser escolhido, mas vive como quem já foi separado por Deus para algo extraordinário. Essa energia não pode ser disfarçada. Ela atrai conexões que reconhecem sua luz. Ela expulsa tudo que não tem aliança com o seu propósito. A pessoa certa não chega quando você se desespera por ela. Ela aparece quando você se torna inteiro, quando está em paz com quem é, quando já aprendeu a ser feliz sozinho, mas ainda assim sabe que o amor é uma dádiva divina. Essa pessoa virá, não para preencher um vazio, mas para transbordar com você. E quando esse encontro acontecer, será como se o tempo tivesse apenas esperado que você despertasse. Porque mesmo nos dias em que você se sentiu invisível, a espiritualidade estava moldando o seu brilho. Mesmo quando duvidou do seu valor, o céu já via você como uma joia rara, guardada para o momento certo.
Você é irresistível para Deus quando se permite ser vulnerável e, ao mesmo tempo, firme. Quando decide fechar ciclos com coragem. Quando escolhe crer, mesmo após a dor. Quando entende que a sua identidade não vem das perdas que sofreu, mas do propósito eterno que carrega. A pessoa escolhida por Deus para você será atraída pela sua alma, não pela sua aparência, nem pelo seu status, mas pela autenticidade que você emana quando vive alinhado com quem foi chamado para ser. E esse amor, meu amigo, minha amiga, será diferente de tudo. Às vezes parece que tudo está em silêncio, que as promessas de Deus se perderam no tempo, que o que você sentiu, sonhou e visualizou com fé era apenas imaginação. Mas nesse exato momento em que seus olhos percorrem essas palavras, o céu está em movimento. O destino está sendo costurado com fios invisíveis e o que é seu está vindo ao seu encontro. Tudo o que cremos com intensidade e vivenciamos em nossa imaginação como verdadeiro se manifesta inevitavelmente na realidade. Não se trata de torcer para que aconteça, trata-se de viver como se já tivesse acontecido. E quando você sustenta essa fé silenciosa, mesmo diante das contradições da vida, o universo responde. A pessoa escolhida por Deus para você já sente os sinais. Pode ser que ela ainda não compreenda o que está acontecendo, mas o Espírito está despertando nela o mesmo anseio que pulsa em você. É como se ambos carregassem a mesma melodia no coração, esperando apenas o momento exato para tocar juntos. E esse momento está se aproximando. O amor que nasce no propósito não se perde no tempo, não se destrói na distância, não se apaga com outros encontros. Ele permanece, silencioso, mas vivo, invisível, mas presente, forte, mesmo quando ignorado. Porque ele não foi criado por carência ou desejo humano. Ele foi soprado pelo próprio Deus no tempo da criação. Ele já estava escrito, muito antes de vocês se conhecerem. E é por isso que você sente, que ora, que sonha, que continua acreditando mesmo quando tudo te manda desistir. Porque há algo maior sustentando esse sentimento. Há um plano, e esse plano envolve cura, reencontro e plenitude. Seja sensível aos sinais, honre suas intuições. Mas acima de tudo, permaneça na frequência da fé, porque quando você menos esperar, aquela mensagem chegará, aquele reencontro acontecerá, aquele olhar será cruzado, e tudo dentro de você vai saber. Era ele, era ela, era Deus. Você não está esperando por alguém qualquer. Você está sendo preparado para um amor que carrega o selo da eternidade. E esse tipo de amor, ninguém pode impedir.